Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. Deixa o seu like aí para você não esquecer no final. Se você assiste os vídeos aqui, os devocionais, enfim, e ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Só você clicar nele para rapidinho você já estar inscrito aqui no canal. E aqui também tem um sininho de notificação. Só ativar ele que faz com que o YouTube também te avise todas as vezes que saírem vídeo aqui. E isso também facilita para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal. Se esse vídeo falar com você, peço para você compartilhar com o máximo de pessoas aí da sua rede que você conhece, que você conseguir, tá bom? E bora para o nosso devocional de hoje. E o tema do nosso devocional de hoje é cuidado com as distrações. Nós vivemos num mundo onde existem muitas distrações, né? Com a tecnologia, então nem se fala. Eu lembro que há uns anos atrás, a gente não tinha um acesso tão rápido assim à internet, nem a filmes assim com tanta facilidade, nem a vídeos. Muito mais tempo, sabe? Assim, parece que o nosso tempo ele rendia muito mais porque a gente não tinha essas distrações que eu falo tecnológicas, né? Claro que existem muitos outros tipos de distração e é sobre isso que eu quero falar, né? Não é nem só sobre essa questão da tecnologia ou algo do tipo, porque a tecnologia também ela é uma ferramenta muito boa, né? Ela também pode ser uma bênção na nossa vida. Mas o que eu quero dizer é focar realmente nessa palavra distração, porque a distração, em muitos casos, ela nos faz perder o que é essencial. Quantas vezes a gente já acorda, aí voltando na questão da tecnologia, porque isso é uma coisa mais fácil assim de acontecer, a gente acorda, talvez já acorda atrasado, já acorda mexendo no celular, e aí a gente não tem nem tempo de respirar, assim, com calma, né, de fazer as coisas com calma, às vezes de tomar um café. E isso é um tipo de distração, por exemplo, isso nos faz perder muitas coisas que são essenciais. A gente já acorda com aquela sensação de ter que resolver tudo, e em muitos casos, né, a distração ela nos faz perder o essencial, como eu disse, para ficarmos presos no superficial. A gente começa a fazer, como eu falei, tudo correndo, tudo no automático demais. As redes sociais, como eu falei, né, o celular, preocupações, a sensação de que a gente sempre tem que estar correndo com as coisas. Então as distrações, elas nem sempre são só coisas ruins. Elas também vêm disfarçadas de coisas boas, né, de coisas que a gente pode até fazer no nosso dia, ter na nossa vida, mas ela é realmente quando algo tira o nosso foco daquilo que é mais importante. Hebreus, no capítulo 12, para nós mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Depois você pode ler lá. E realmente, quando a gente está com os olhos fixos em Jesus, não é qualquer coisa que nos distrai. E isso a gente pode trazer para o nosso cotidiano, para coisas muito simples da nossa vida, até coisas mais complexas. Quando nós aprendemos a manter os nossos olhos fixos em Jesus, tudo que nós fazemos no nosso dia, desde quando nós acordamos até quando nós vamos dormir, conseguimos manter os nossos olhos fixos na única pessoa que realmente nos faz focar naquilo que é importante, naquilo que é essencial. E a única pessoa que consegue nos alertar e nos fazer enxergar aquilo que é uma distração na sua vida. Porque, como eu falei, às vezes quando vem essa palavra distração na sua mente, você só vê como algo ruim. Né? Você só vê como algo assim, quando o inimigo tá furioso, tá tentando me atacar, quando tem uma briga, quando tem alguma... Não é só coisas ruins que vêm para nos distrair. Muitas vezes eu até posso dizer aqui que vem acompanhado de coisas boas. Então, ou seja, né, o seu celular ele te distrai de outras coisas que são importantes porque você só fica nele. Às vezes é um relacionamento. Começou a namorar e começou a parar de ir na igreja. Está começando a te distrair para aquilo que é mais importante, para aquilo que é essencial para a sua vida, para a sua saúde espiritual. Não quer dizer que namorar é uma coisa ruim, mas percebe, se isso vira uma distração ao ponto de que você deixa aquilo que é essencial de lado, isso virou uma distração na sua vida. Analisar com cuidado e analisar bem aquilo que de fato tem sido uma distração para nós. Tem feito com que a gente realmente perca tempo. Primeiro, né, falando desse versículo de Hebreus, o que tem feito você se desviar o seu olhar de Jesus? Só você pode falar, ou às vezes nem você consegue perceber, mas traga à sua memória, ou até peça a orientação do Espírito Santo para trazer à sua memória aquilo que tem feito você se distrair com facilidade. Seja as redes sociais, seja um relacionamento,
Seja, né, um filme, tempo ali, seja uma amizade, enfim, não sei. O que tem feito você se distrair? O que tem feito você perder, né, o seu olhar ali de olhar firmemente para Jesus? Vou repetir, não necessariamente, em muitos casos, não são só coisas ruins, mas são coisas boas que estão tomando o que é mais importante. É um episódio, né, que muitos podem se recordar, que muitos podem se lembrar, é de Pedro. Quando Pedro ele consegue ele andar sobre as águas, começou a olhar para Jesus. Também, né, tem essa ligação com o versículo anterior que eu falei de Hebreus. Quando nós estamos olhando para Jesus, não só numa situação difícil, né, não só numa situação delicada, que nos deixa com medo, quando nós aprendemos a viver olhando firmemente e fixamente para Jesus, nós conseguimos passar por todas as situações e nós conseguimos não ser distraídos pelas coisas facilmente. Então Pedro, ele estava ali olhando para Jesus. Então ele não viu o mar agitado, ele não viu, né, aquele tanto de água, imagina, né? Então ele não estava olhando para as circunstâncias ao redor dele, ele não estava olhando para o tanto de distração que tinha ao redor dele, ele estava olhando fixamente para uma pessoa, que era Jesus. Então, para que a gente não perca o foco, porque depois, né, mais à frente você pode ler, ele começou a olhar para as distrações ao redor. Então, ele começou a ficar o quê? Com medo. Aí começou a pensar um tanto de coisa, né, provavelmente, assim, eu tô falando, né. Então, ele começou a ver muitas distrações ao redor dele que o fez parar de olhar para Jesus e olhar fixamente para ele, para aquele que estava realmente tirando o medo dele, fazendo com que ele vivesse um milagre ali, né? Porque ele teve a coragem, né, de andar ali sobre as águas pela fé, né, e olhando firmemente para Jesus. Mas quando ele começou a olhar para as distrações, ele começou a ficar preocupado, tumultuado, enfim, sei lá, né, virou um turbilhão a mente dele e aí ele começou a afundar. Então, muitas vezes nós somos assim. Nós estamos olhando para Jesus, como eu falei, seja em qualquer situação, aí nós estamos caminhando, né? Nós estamos caminhando. E aí começam a vir várias distrações na nossa mente. Aí pensa em algo que tem te distraído com muita facilidade, né? Tem feito você perder aquilo que é essencial, porque isso tem sido uma distração na sua vida. E aí você começa a olhar para essas distrações, isso começa a vir na sua mente e aí você perde o foco de Jesus. E aí você para de olhar firmemente e fixamente para ele. Você começa, né, a perder tempo de qualidade, perder a comunhão, a perder, né, relacionamentos, enfim, tantas outras coisas, porque você começa a ligar muito e a viver muito essas distrações na sua vida. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi. E talvez isso em primeira mão não fez tanto sentido para mim, não fazer tanto sentido para você. Mas quando a gente vai parar para prestar atenção, realmente é verdade. Satanás ele não aparece pra gente com chifres, fazer com que a gente se assuste. Muito pelo contrário. Ele vem disfarçado realmente com as distrações, com as pequenas distrações, com aquelas conversas que não agradam a Deus, com aquelas amizades, relacionamentos que não agradam a Deus. Ele vem nos distrair com atalhos. Uma vez eu ouvi que o diabo ele não precisa te afastar da igreja. Não precisa fazer com que você necessariamente olhe assim para a igreja e fala, nossa, eu não preciso ir mais, ou algo assim. Mas sem conhecer a Cristo de verdade, sem ter relacionamento, né, sem ter comunhão. Ele usa outras distrações para te manter ali, porque a intenção dele não é nem que você só não esteja ali na igreja. A intenção dele não é que você não leia a Bíblia assim, mas é com que você não viva a Bíblia. É com que você não pratique a Bíblia. Que você ache que aquilo que você está vivendo ou pensando não é pecado. Que todo mundo faz isso, enfim. Então a intenção, de fato, dele é te distrair. Distraídas com o mundo, com as promessas, como eu falei, com relacionamentos, com muitas outras coisas. O pecado, ele nunca chega dizendo que é pecado. Chega como, é só dessa vez, não tem nada a ver, todo mundo faz, você merece, ou até mesmo usa até um versículo bíblico para falar, não, isso aqui que eu tô fazendo não é errado, não é pecado, não. Só precisa te fazer ficar ocupado demais, ou seja, distraído demais para orar. Então, às vezes, essa situação, ela tá te incomodando, ela tá até te levando a pecar, mas você acha que você não precisa orar sobre isso, porque Deus já conhece tudo e, de fato, Ele conhece, mas às vezes você acha que não precisa de orar, que isso não precisa de mudança, que não precisa trazer luz para esse problema, só precisa te distrair.
para te deixar ocupado demais para orar, cansado demais para crer e distraído demais para lutar. Percebe o quanto isso é verdade? O quanto nós temos andado tão distraídos com as coisas? Nós não temos percebido as coisas que têm acontecido do nosso lado. Por quê? Porque nós estamos distraídos demais para poder perceber. Em muitos casos, nós estamos vivendo o contrário. Nós estamos tirando os olhos de Jesus. Nós estamos colocando os olhos em outras coisas, nas tarefas, naquilo que a gente precisa fazer, executar, enfim, sei lá. E nós estamos tirando os olhos de Jesus, tirando o foco de Jesus. E aí, então, não tem como. As distrações, elas começam a nos cegar. E aí a gente começa a viver no comodismo, viver na nossa zona de conforto e viver achando que tá tudo certo, que tá tudo bem. Às vezes não enxergar que de fato, talvez algo bom está tirando a sua atenção daquilo que é realmente importante. E vale ressaltar, né, que aquilo que eu falei no início, faz todo sentido agora que eu falei essa última parte para vocês, é que muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, as distrações que nos afastam de Deus, ou que pelo menos têm tentado fazer isso, vêm em forma de coisas boas. De coisas que até assim, de fato a gente pode fazer, mas tem tomado um lugar de algo muito mais importante, de um tempo muito mais importante na nossa vida. Então só você pode refletir, só você pode entender aquilo que tem sido uma distração para você. É a forma como você vive, se é as suas atitudes, se é uma rede social, se é um relacionamento. Isso aqui tem me feito pecar de alguma forma, seja no meu casamento, seja no meu relacionamento com Deus, seja em casa, seja no meu trabalho, enfim, não sei. Não sei o que pode fazer com que você esteja tão distraído também a ponto que você não tem nem enxergado que você tem andado tão distraído assim. Uma das coisas que a gente se distrai muito, mas que a gente sabe e talvez vive pouco, é entender que muitas vezes a gente não vai entender isso, ou às vezes a gente não vai estar enxergando tão claramente isso, mas a gente pode trazer luz, ou seja, orar sobre essa situação, orar sobre esse problema, orar a Deus e, né, pedir a Ele para poder entender o que tem sido uma distração para a sua vida. Também mais do que eu falar aqui com vocês para tomar cuidado com as distrações, é a gente não querer sair das distrações. Né? Das distrações está chamando muito mais atenção. Então nós precisamos tomar esse cuidado também. E entender que nem sempre vai ser tão fácil enxergar aquilo que tem tirado o nosso foco. Mas nós precisamos vasculhar, entender e pedir a orientação de Deus. E é isso, eu espero que esse devocional tenha falado com vocês. Se falou, deixe seu comentário aqui embaixo, né? Se fez algum sentido para você, compartilhe com alguém que você conhece. E eu te espero num próximo devocional, se Deus quiser. Tchau!